a obesidade, ela não é vista como um grande problema ainda. A grande maioria dos nossos pacientes estão acima do peso ou obesos, mas nem todos os tutores têm o entendimento que aquilo é um problema a ser tratado para visitar um especialista. Eu tenho cliente de uma vez ter que sair no domingo para procurar uma bisteca suína ao molho barbecue, porque o shih tzu dele só queria comer bisteca suína ao molho barbecue. Nessa busca por encontrar um alimento que vai fazer o pet comer e aceitar, a gente vai fazendo um incremento calórico aí gigantesco. Imagina, uma carne suína mais gorda com um molho. Se você para pensar que você é o que você come, então a nutrição ela é parte fundamental em uma busca por uma longevidade ou uma resposta num tratamento, né? Uma melhora clínica num tratamento. Então, muita coisa a gente trata com uma abordagem nutricional diferente. Que conselho você daria para esses responsáveis, né, pelos animais aí, para identificar se o cão ou o gato está acima de peso? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. 59ª reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia, de 27 a 31 de julho, na UFLA em Lavras. Inscreva-se, sbz.org.br. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast, o seu canal de interação com profissionais do segmento Pet Food, ou seja, alimentação de animais de estimação. Eu sou Kellen Oliveira, a host do episódio de hoje. Neste episódio, nós vamos falar sobre obesidade. E esse assunto já foi abordado em outros episódios. Mas como é um dos casos em que o nutricionista e o nutrólogo mais atendem, então vale sempre a pena, né, a gente voltar e abordar esse assunto com outros profissionais. E quem sabe ouvir histórias diferentes das que já foram contadas em outros episódios. E para falar desse assunto, eu convido a médica veterinária Maiara Damasceno, que é graduada pela Universidade Estadual do Ceará, tem mestrado pela mesma instituição e possui pós-graduação em Nutrição e Nutrologia de Pequenos Animais pela Amplivepa São Paulo. Maiara, seja bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. E como de praxe, conta para a gente qual que é a sua história, né, com a nutrição de cães e gatos. Obrigada, Kellen. Olha, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre um dos maiores temas que a gente tem na rotina clínica da nutrição, que é a obesidade, né? Um dos nossos maiores calos. Mas vamos lá. Minha história com a nutrição, ela é um pouco curiosa, porque eu vinha, durante a minha faculdade, a minha graduação, o meu foco sempre foi a anestesiologia. Então, eu vinha a graduação inteira com anestésio, fazendo estágio em anestesia. Meu ESO, só supervisionado, foi em anestesiologia. Eu fiz uma pós-graduação em anestesiologia, né? E sempre aquela coisa que eu gostava e talvez não me brilhou os olhos. E aí, na época, a minha cachorrinha, ela já fazia uso de alimentação natural e era prescrita por um zootecnista. Aqui na minha cidade, Fortaleza, né, a gente tinha o profissional e era o zootecnista que fazia a prescrição dela. Então, eu comecei a ficar um pouco mais curiosa, tentar entender o que eu podia melhorar, como que eu podia fazer para eu mesma fazer a prescrição dela. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, e aí a área foi me chamando muito a atenção, assim, foi realmente uma paixão.
que eu descobri e nunca nem tinha passado pela minha cabeça, mas foi realmente buscando eu mesma fazer a dieta da minha cachorrinha, que eu comecei a estudar e fazer cursos e buscar, e foi aí eu fui me aprofundando na área e foi paixão, assim, hoje eu me vejo como realizada totalmente na minha escolha da especialidade. Que legal, né? Ou seja, eu sempre comento aqui que nós veterinários nós somos muito influenciados pelos nossos animais. Então acontece assim com muita frequência do terminal profissional fazendo, né, uma especialização por conta do animalzinho, de um problema que o nosso próprio animal tem, que a gente sempre gosta de chamar de CRMV positivo, né? Eles geralmente têm Exato. muitas coisas, né? Eles têm muitas coisas. Eu tenho um que é CRMV positivo, que socorro. Um dia eu vou contar a história dele para vocês. É bom, é legal. E eu vejo isso também na medicina. Né? A medicina também. Muitas pessoas, né, terminam escolhendo, muitos médicos terminam escolhendo aí as suas especialidades por conta de algum caso, né, com alguém próximo, algum familiar próximo. Então, eu acho que tem Uhum. essa proximidade entre as especialidades veterinárias e as especialidades médicas. Mas, Sim, com Maiara, certeza. falando aqui, né, nós estamos em regiões muito diferentes. Eu estou aqui no estado de Goiás, minha área de atuação é Goiânia, né, que é a capital, você está aí no Uhum. Ceará, e em muitas cidades, né, a obesidade é um problema mais atendido na nutrição. Então, isso acontece aqui, acontece com alguns outros colegas, né, de São Paulo. E o segundo colocado seriam as hipersensibilidades. Né? Então, dentre das hipersensibilidades, as alergias, aqui pelo menos na minha região. E depois os manejos dietéticos das doenças crônicas, né? Então, assim, essa seria, para mim, seria assim o quadro, né, do nutricionista e do nutrólogo veterinário hoje. Na sua região de atendimento aí no Ceará, né? Esse padrão também é assim, é a mesma. Você observa que é o mesmo padrão, então, entre as obesidades, as hipersensibilidades e depois as doenças crônicas? Olha, vamos lá. Eu acredito que em consultório eu tenha uma maior casuística de hipersensibilidades, certo? As dermatopatias e gastroenterites alérgicas, né? As gastroenterites crônicas, né? De reação adversa ao alimento, com certeza tá no meu top um. Mas sabe o que eu acho? Que não é nem porque a gente não tem uma casuística maior de obesos. Eu acho que a gente tem. Mas a obesidade, ela não é vista como um grande problema ainda. Ela talvez, bom, a grande maioria dos nossos pacientes estão acima do peso ou obesos, né? Mas nem todos os tutores têm o entendimento que aquilo é um problema a ser tratado para visitar um especialista. Ou Então, eu seja, atendo né, sim. os responsáveis, né, pelos animais, eles subestimam, né, a obesidade. É o que a gente sempre observa também. Eles sempre estão achando que o cachorro está fofinho. Exatamente, exatamente. Então, geralmente, quando vem encaminhado para mim, já vem encaminhado de um ortopedista que ali já viu a situação de que, olha, a gente pode até fazer uma cirurgia, a gente pode até tratar, tirar da crise, mas nada vai resolver se o paciente não perder peso. E aí acaba chegando para mim. Então, assim, é para o responsável ter o entendimento sozinho de que seu paciente, seu pet, está muito acima do peso, que ele precisa de ajuda profissional, leva um tempo. Leva um tempo. Então, assim, para mim, a maior casuística realmente é de hipersensibilidade, mas eu acho que é por conta disso. Eu acho que é porque a casuística seja maior, entendeu? Entendi. E, assim, que conselho você daria para esses responsáveis, né, pelos animais aí, para identificar se o cão ou o gato está acima de peso? Bom, então, assim,
Atualmente a gente usa algumas escalas, né? As escalas de avaliação de score corporal em PET. Geralmente eles chegam em consultório questionando qual é o peso ideal do meu cachorro, do meu gato. Eu gosto sempre de dizer que, assim, não existe muito peso ideal se a gente está falando de o peso padrão para uma raça X. Isso depende muito da linhagem, depende muito da fase de vida do pet, depende também da, da composição de massa muscular, enfim. Então, aí eu gosto sempre de explicar que existem escalas, né? Escalas de avaliação de score corporal, que é a nossa mais utilizada, é a escala de Laflame, né? Que é uma escala de 1 a 9. Mas, assim, fazendo um- uma descrição do que o responsável realmente pode avaliar em casa, né? Principalmente perceber quando o paciente está perdendo a sua cinturinha. Né? Quando não tem mais uma cintura marcada, quando você não consegue observar mais, nem na lateral e nem com visão de cima, né? Quando você palpa a região torácica e não consegue mais sentir as costelas, isso já é um excelente alerta. Então, quando você tem que apertar a lateralzinha do paciente, né, do seu pet, para sentir a costela, é porque ali ele já está com uma concentração de gordura mais elevada e que deve ser feita uma intervenção para manejo de peso, né? E outras, aí assim, isso visualmente falando, né? Porque quando a gente passa para essa área de sinais clínicos, de o animal começar a claudicar, né? Ter ali uma dorzinha, começar a mancar, ter dificuldade para sentar, levantar, evitar levantar, passa o dia mais sentado, para economizar energia, não gastar tanta energia, porque ele fica cansado com qualquer tipo de movimento. Ou durante o passeio mesmo, começa a empacar, não quer andar porque está cansado, fica extremamente ofegante, né? São outras formas da gente observar que esse paciente pode realmente estar sofrendo com peso, né? Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. Certo, então a gente tem aí muitas dicas, né, que você acabou de falar. Isso é importante porque parte dos nossos ouvintes não são somente médicos veterinários. A gente tem muitos ouvintes que são responsáveis, né, por animais, que querem, né, alimentar de forma correta. E essas dicas que você deu, elas são extremamente importantes e válidas. Então, eu imagino que vai ter muito responsável agora, né, lá palpando o animal, vendo se tem cintura, se não tem. E aqui em Goiânia eu ainda falo mais, né? Quando eu observo o animal por todos os lados. Então, eu sempre falo aquele animalzinho, né? Que eu olho de cima para baixo e ele tá parecendo uma mesinha de centro, aquilo é um perigo. Um kiwi, então, assim, a gente sabe falar, um kiwi, uma mortadelinha. Então, assim, eu sempre olho, assim, porque a mesinha de centro, ela é retangular, ela é quadrada, né? Não tem a cintura. Então, eu sempre é uma coisa que eu sempre comento aqui, né, para os clientes que buscam, né, a minha atuação aqui é no Hospital Escola. Então, a gente tem bastante paciente. Eu falo assim, olha, você tem que preocupar, né, antes, mas se preocupe bastante quando, se você olha o seu animalzinho por cima e ele tá parecendo uma mesinha de centro. Então, não tem cintura, a cabeça tá quase do tamanho, né, tá bem menor do que o corpo. Então, assim, esse é um ponto que eu assim, vejo que tem que preocupar bastante. O que eu vejo bastante atualmente também são algumas raças fazem mais, né? É aquele acúmulo aqui na região do peito, né? Isso. Bem gorduroso. Aquela pelve que você não vê mais diferença aí quando é que começa a coxa e quando é que é o quadril. Não tem, todo um abaulado, enfim, já no corporal é bem mais alto, né? Mas
Até aquele paciente começar a apresentar sintomas mais clássicos de dor ou de que está tendo algum problema devido à obesidade, ainda fica muito no fofinho, né? Ainda fica muito, É, não, ele é assim mesmo, né? E aí, quando a gente fala, engraçado, quando chega no consultório, que eu digo, ó, eu ainda quero um pouquinho mais, quero que pegue um pouquinho mais, mas meu Deus, vai deixar o cachorro magro, magro, não. Vai deixar ele no peso ideal, para ele não ter problemas futuros, né? Mas se existe aí esse estigma de que cachorro, gato bonitinho, é principalmente com gato. Aí gato, você diz a pessoa, não, gato bonito é gato gordo, né? é isso. Bem isso mesmo. A gente tem que Bom, quebrar esses estigmas. tá. E aí, assim, já falando, né? Porque o cliente acha que o animalzinho tá fofo, né? Que na verdade ele não tá obeso. Na sua opinião, quais são hoje os principais motivos para os cães se tornarem obesos? Será que é só excesso de comida, petisco, ou a gente tem alguns outros fatores aí que podem estar envolvidos? Tá, olha, assim, a minha maior queixa quando o responsável chega no consultório é reclamando de que pós-castração o animal acabou engordando bastante, né? E eu gosto sempre de explicar que a castração, ela, óbvio, ela tem ali alguns fatores que vão predispor o ganho de peso, mas é principalmente porque aquele paciente não passou por uma adaptação na dieta necessária pós-castração, né? Assim, o paciente que era ali ativo reprodutivo, na parte de reprodução, já não é mais, não tem mais hormônio sexual circulante. E isso vai mexer com o metabolismo, sim, né? Mas aí, pelo fato de não ter tido um ajuste alimentar, aí acaba que aquele pet realmente ganha peso, né? Mas a gente tem hoje uma verticalização muito grande dos nossos domicílios. Então, a grande maioria dos pets moram em apartamentos, em locais menores, e ainda assim aqueles que não moram em apartamentos, mas em casas, mas que não fazem atividades diárias, né? Passam o dia confinados há muitos sedentários. Então, não tem um gasto calórico, não tem um gasto energético ali é, considerável, acá comendo mais, junto com a castração, que a gente sabe que tem ali uma perda de massa muscular, pode induzir uma perda de massa muscular e, consequentemente, uma queda no metabolismo energético, né? A gente entra em superávit calórico muito fácil. O pouco que aquele animal consome diariamente já entra em superávit calórico. Então, é esperado que é quase que um curso normal, né? Do paciente que é confinado, que não vai em creche, que não faz passeios diários, ainda que seja, ainda que faça passeios, mas às vezes são aqueles passeios de farejo, que o pet vai muito mais demonstrar os instintos da espécie, de farejar e tudo mais, do que ser um exercício físico de fato, né? Então, mas eu acho que a verticalização, confinamento, falta de vida outdoor, né? Falta de exercício físico, castração e o excesso de petiscos, com certeza. Certo. E a gente sabe, Mayara, que alguns, tanto cães quanto gatos, eles podem se tornar bem seletivos em relação à alimentação. Por exemplo, né, questão de sabor, né, o gato a gente tem um problema muito sério, né, porque ele como já na gestação, durante a gestação, ele já sente o sabor da ração que a mãe está comendo. Então, eu sempre falo, né, principalmente para criadores de gato, eu sempre falo, olha, quando a gata estiver gestante, tenta alterar, né, o sabor, dar uma variada nos sabores, né, essa semana eu vou dar um de frango, a outra de carne, a outra de peixe, a textura também, porque o gatinho filhote, ele consegue sentir, então, assim, a tendência dele é comer aquilo que a mãe estava comendo durante a gestação, então, se ele só comia ração de carne, ele vai gostar só da de carne, ele vai ter, né, um pouco de resistência aí a outros tipos de sabores. Outros, né, em relação à textura também. Então, a gente sempre, o tutor, né, o responsável, ele fala assim, ele é chato para comer, né? Então fica parecendo aquele programa, né, da televisão, né? Chato para comer. Chato para comer. Isso.
Então, assim, o cachorro ou o gato, né, chato para comer, ele pode ter algum problema que pode favorecer a obesidade, né? Então, essa seletividade, ela é um fator, você acredita que ela também seja um fator predisponente? Sim, acredito que sim, porque a gente sabe que os cães condicionam a gente, né? Não é nem a gente que condiciona os cães. Eles condicionam a gente de uma forma primorosa, né? E ali, quando ele começa a rejeitar um alimento, ou mesmo demora um pouco mais para fazer uma refeição, eu gosto sempre de falar para quem entra no consultório, gente. Uma hora ou outra, pode ser que aquele paciente não, venha simplesmente não querer fazer essa refeição. E tudo bem, pula para a próxima, né? É óbvio que se for uma coisa constante, que esteja gerando vômitos, que esteja, assim, que tenha sintomas mais clássicos de que está acontecendo algum problema, aí realmente deve se ligar um alerta. Mas aquele paciente que, vez ou outra, só pula uma refeição, pode ser realmente só. É que naquele momento ele não está querendo comer, não gastou energia o suficiente, não está com fome, está recebendo comida demais, né? Mas a seletividade, então, quando fica nessa mudança sempre de tentativas de alimento e de sabores, acaba preocupando o tutor e ele acaba gerando, colocando ali eh, muitos, muitos alimentos mais atrativos para fazer com que ele coma a ração, com que ele coma o alimento padrão dele ali, e aí ele começa com, assim, as possibilidades são infinitas. Começa com um franguinho sem sal, né, que eles gostam, não, é só um franguinho sem sal, e aí depois, assim, eu tenho cliente de uma vez ter que sair num domingo para procurar uma bisteca suína ao molho barbecue, porque Deus. o shih tzu dele só queria comer costela suína ao molho barbecue, bisteca suína ao molho barbecue. Então, assim, o mar de opções é gigantesco, né? E aí acaba que nessa seletividade absurda e nessa busca por encontrar um alimento que vai fazer o pet comer e aceitar, a gente vai fazendo um incremento calórico aí gigantesco. Imagina, uma carne suína mais gorda com um molho. E é isso, por aí vai, né? As ideias deles, assim, são gigantescas. Não, e você falou uma coisa aí, Mayara, que eu sempre também comento, que eu também trabalho com um pouco com a parte de comportamento, né? Então, eu falo que o cachorro, né, mente forte domina mente fraca. Então, o responsável naquela ânsia, né? E eu nem falo só os responsáveis, nós também, né? A gente também tem assim, mesmo com todo conhecimento, nós também temos ali uma preocupação quando o cachorro não começa a, tipo, olhar a ração, olha para você, olha a ração, olha para você e fala assim, ai, tá acontecendo alguma coisa. Aí a gente termina, né, cedendo aí algumas coisas. Então, no caso, o cachorro, né, é mente forte, né? Nós somos a mente fraca. Exato. Então, a mente forte domina a mente fraca. E aí, o cão percebe isso, né? Tanto o cão quanto o gato, eles percebem. Ele cedeu ontem, hoje ele vai ceder também. Aí ele vai lá, repete o mesmo comportamento. Então, a gente, de uma certa forma, a gente estimula, né? O responsável termina estimulando, né? A gente fala que é um efeito positivo que você faz, né? É, é, no animal para ele continuar fazendo, né, aquela ação, né, a ter aquele comportamento. Né? Com Então é bem certeza. interessante isso aí que você falou. É um adestramento, de fato, né? É. Se o animal acaba dizendo, não, eu vou rejeitar a comida e eu ainda ganho um brinde, né? Então, assim, a gente precisa entender, e eu falo também para os meus clientes, que a gente precisa entender que o animal, ele vai fazer, ele aprende, né? Ele aprende com a gente. Então, ele aprendeu aquilo ali, então a gente tem que ser um pouco mais resistente, né? Quando sabe, lógico, né? É claro que existem outros motivos pelo qual o animal deixa de comer. Tem os motivos doença, claro. Sim, com Mas se certeza. o animal não mudou comportamento nenhum, tá normal, não tá mais quieto, não tá apático e tal,
Muitas vezes ele mudou esse comportamento só da alimentação, por quê? Porque alguém ali já deu, né, um franguinho ontem, vai falar, mas ontem eu ganhei um frango, por que que hoje eu vou ter que comer essa ração ruim, né? Enfim, mas assim como em humanos, e você comentou aí muito bem, né, que a gente termina aumentando aí esse incremento calórico, né, a quantidade de calorias, né, que a gente oferece, principalmente em animais seletivos. E a gente sabe, né, que a obesidade, tanto em humanos quanto em animais, ela gera vários prejuízos sistêmicos e fisiológicos. Você falou aí logo na nossa primeira conversa, na nossa primeira pergunta, você comentou aí sobre principalmente, né, os problemas ortopédicos. Isso. Então, é um dos problemas assim que a gente vê que o excesso de peso ele causa um prejuízo muito grande para o animal. E quais seriam assim outros riscos da obesidade para a saúde dos cães, dos gatos, né? E esses prejuízos, na sua opinião, ele pode diminuir a expectativa de vida do animal? Com certeza, com certeza. Quando a gente para entender que o acúmulo de gordura, né, o acúmulo de tecido adiposo, células brancas ali no, principalmente em órgãos, né, a nossa gordura visceral, a gordura abdominal, o acúmulo dessa gordura é totalmente inflamatório. Essa inflamação, e que essa inflamação ela pode trazer alterações metabólicas mais sérias. Então, esse entendimento é muito importante e que eles entendem, que os responsáveis entendam que os problemas de obesidade humanos, né, que a gente tem aí, que a gente sabe, que a gente tem esse maior entendimento, também acontece nos pets, né? Então, assim, por exemplo, como temos os gatos, né, que podem desenvolver diabetes tipo 2 por conta de uma obesidade, né, por conta de um excesso de alimentação, um excesso de gordura, então podem ele desenvolver a diabetes, e que é um problema seríssimo, né, e às vezes, muitas vezes irreversível. No gato a gente tem alguns casos de remissão, mas que por muitas vezes eles ficam insulino dependentes, né? Então, e nos cães também a resistência à insulina, enfim, essas alterações metabólicas, esteatose hepática, problemas de vesícula, um quadro inflamatório como um todo, né, são preocupantes. E hoje a gente vê assim uma enorme casuística desses pacientes que chegam com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, né, resistência à insulina. Isso é realmente muito frequente no nosso consultório, né? Então, são alterações metabólicas, alterações reais que a obesidade também causa em cães e gatos, não só na gente, né? Bom, e agora, Mayara, falando um pouquinho sobre os protocolos de perda de peso. Então, também, né, fazendo aí uma correlação com os seres humanos, é, geralmente, né, quando o ser humano vai perder peso, a nutricionista, né, o nutrólogo, ele sempre faz modificação na alimentação e, né, principalmente, né, fazendo aí o controle de calorias ingeridas e pede, né, orienta a atividade física, né, antes, né, de partir aí, por exemplo, para a parte de farmacologia. E Sim. no caso, né, de cães e gatos, o que que você, né, indica mais aí para os seus responsáveis, para os seus clientes? Somente o controle de calorias ingeridas, associando aí também com a atividade física, o que que tem sido feito aí dentro da sua região? Olha, eu gosto sempre de mostrar para o responsável o motivo principal da gente fazer a mudança alimentar, né? Eu gosto de mostrar para ele que não é só entrar em déficit calórico, porque entrar em déficit calórico seria muito fácil, para ocasionar a perda de peso. Então, eu poderia simplesmente reduzir a quantidade de alimento que esse paciente come. Mas a que custo seria esse emagrecimento, né? Então, eu mostro sempre que o ideal é a gente trocar para uma dieta específica,
né? E o que que é essa dieta específica? É uma dieta que tem baixa densidade calórica, uma dieta que me forneça uma alta concentração de proteína e uma alta concentração de fibra para gerar mais saciedade, né? Uma dieta que seja concentrada também nos nutrientes essenciais, porque se eu só faço uma redução do alimento que ele come atualmente, esse paciente muito provavelmente vai entrar em déficit nutricional, não vai ter cálcio suficiente, fósforo suficiente, proteína suficiente, ácido linoleico suficiente. Então, os nutrientes essenciais que a gente precisa garantir para a espécie, eles estão mais concentrados em dietas para obesidade. Então, a primeira coisa é fazer a mudança para um alimento específico, que vai me promover ali um emagrecimento saudável, né? Não é um emagrecimento que pode acontecer de qualquer jeito. Eu não quero que esse paciente tenha um emagrecimento com uma abrupta perda de massa muscular, com deficiência nutricional, né? Bom, então essa é a primeira medida que a gente toma, mudança de dieta e adaptação para aquele indivíduo. Quanto ao exercício físico, eu gosto de avaliar muito cada paciente, porque tem paciente que chega no consultório que ele realmente é incapaz de andar um pouco mais ou com maior intensidade, porque ele já tem muitas dores articulares, né? Então, aí eu gosto sempre de dar, não, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com a dieta. Quando a gente estiver ali num processo de perda de peso, desinflamando, porque aquele paciente está perdendo peso, entrando às vezes com uma suplementação, um ômega 3 para melhorar a dor, melhorar a inflamação, né? Aí a gente começa a intensificar as atividades físicas, talvez aumentando a frequência diária ou até mesmo a intensidade. Aquele paciente já vai ter mais segurança, né, na redução da dor e também no controle respiratório, né? Ele já não vai ficar mais tão ofegante. Aí eu começo a introduzir mais exercícios físicos, né? E aí, assim, o grande centro da coisa é entrar em déficit calórico. E aí eu gosto sempre de explicar, olha, agora que ele está começando a conseguir praticar exercícios físicos, se você estimular com mais ainda e mais intensidade, ele vai poder comer mais. Porque quanto maior o exercício, quanto mais gasto calórico, mais eu vou poder entrar com o alimento, né? E aí ele se empolga, não, eu não quero que ele reduza tanto, ele tá ficando com fome, enfim. Só que às vezes eu gosto de explicar também que nem é fome, porque o paciente tá com uma quantidade de fibra e saciedade legal, é muito pelo hábito de pedir a comida, né? Então, essa conversa com o responsável ela é muito importante, né? Porque eles vão ficar com pena, eles vão realmente querer voltar para a rotina de antes, né? Mas é isso, mudança de dieta, coloca ali uma atividade física mais intensa quando aquele paciente já pode, e às vezes eu indico uma hidroterapia, uma natação, uma fisioterapia, quando aquele paciente já tem uma perda de massa muscular importante. Então é legal isso também. Ou seja, exercício de baixo impacto, né? Isso, exatamente. Hum. E você comentou aí uma coisa assim que é muito comum, né? Bastante comum do próprio responsável fazer, que é quando ele percebe que o animalzinho dele está com excesso de peso, ele por si só, né? Ele já diminui a quantidade do alimento. Né? Então ele pega aquele alimento de manutenção e fala assim: não, se eu estava dando uma xícara, agora eu vou dar só 3/4 da xícara. Então, e muitas vezes, né, isso a gente sabe, né, que é um erro assim bem grande, como você comentou, quando diminui, né, o alimento incorreto, você termina diminuindo o alimento que não é para perda de peso, a gente pode induzir aí, o tutor pode induzir, o responsável pode induzir a diminuição de determinados nutrientes, né, que são essenciais aí para a manutenção da saúde do animal. Então, na sua opinião, né, qual que seria o primeiro passo que esse responsável deve dar ao perceber que o cachorro está acima do peso? Olha, para perceber que ele está acima do peso, O primeiro passo é que qual que seria, né, na sua opinião, o primeiro passo que o responsável deve dar, né, quando ele percebe que o animalzinho dele está acima do peso? entendi. Olha, assim, eu acredito que
mesmo que ele não tenha ali um acesso a um especialista da nutrição, né? Mas que ele tenha esse contato e orientação do médico veterinário, nem, ainda que seja um médico veterinário clínico, mas que vá garantir os nutrientes essenciais, que vá garantir pelo menos uma mudança, uma troca de ração para uma ração light, e que faça essas orientações iniciais. Mas o contato com o médico veterinário é fundamental. E aí, se ele entende que ainda com essas mudanças do clínico, o paciente ainda não está perdendo peso, aí busque um especialista na área para tentar entender, investigar, para saber por que não está dando certo às vezes a mudança de dieta, né? Assim, o perfil nutricional do alimento vai fazer toda a diferença. Não é só caloria, né? É o perfil nutricional que vai induzir uma resposta inflamatória, anti-inflamatória, né? Então, com certeza, a busca pelo profissional veterinário. E uma outra preocupação, né, que a gente observa muito e que você também já comentou aí, numa das suas respostas, é que quando a gente vai, né, falar, né, mostrar a quantidade do alimento, quanto de alimento o animal pode comer, o responsável sempre acha que ele vai passar fome. Falou, nossa, mas só isso, mas ele vai passar fome. E então é possível um cachorro emagrecer de forma saudável sem passar fome, né? Que tipos de manejos a gente pode adicionar para fazer dar certo, né, esse processo de emagrecimento? Porque uma outra coisa que eu também sempre comento é que o processo de emagrecimento ele depende muito mais da família do cachorro do que do cachorro, porque o cachorro não é ele que abre a geladeira, não é ele que abre o pote de ração, não é ele que abre o saquinho de petisco. Então, quais seriam, né, esses manejos adicionais? Como que é que a gente pode conseguir fazer esse cachorro emagrecer de forma saudável, sem passar fome, sem dar aquele desespero no responsável, que eles ficam meio desesperados, né? Quando você mostra, olha, ele vai comer só isso daqui, ó, só isso daqui por vez. Aí fala, mas só isso, mas ele vai passar fome. A consulta de obesidade, às vezes, é muito mais com a família, né, do que a avaliação propriamente do animal. Então, eu gosto de saber quantas pessoas tem em casa, quem é que costuma oferecer comida para o pet, né? Se tem os vovôs e as vovós que acabam oferecendo ali escondido, criança que também está comendo e acaba jogando. Isso são furos na dieta que a gente precisa estar preparado, né, para lidar, né? Furos de dieta e que às vezes você faz a prescrição corretinha, mas que vai haver os furos, né? Então, muitas vezes você tem que realmente sentar pela segunda vez, explicar a importância, até que o responsável entenda a importância do emagrecimento, ele não vai conseguir enxergar a grandiosidade da coisa, né? Porque ele sempre vai achar que ele está comendo pouco. Mas uma das alternativas que eu encontro para melhorar essa ideia, né, é entrar com petiscos pouco calóricos. Eu acho muito importante a gente já deixar calculado os petiscos, porque assim, provavelmente eles vão dar, não vão parar 100% de dar. E eu nem gosto que pare de dar, porque isso é uma relação ali que você criou com o seu pet, né? E tudo bem, muitas vezes aquela resposta, o afago e tal, já é uma forma de conforto para o responsável, né? Então eu gosto de deixar calculada as opções extras, contar na dieta com essas calorias extras, mas eu gosto de delimitar quais são, para não deixá-los perdidos e deixá-los dar qualquer coisa, né? Então tem algumas alternativas que a gente utiliza. O paciente que gosta de fruta, por exemplo, então entrar com frutas menos calóricas, como melão, mamão, morango, melancia, fazer suco, né? Fazer picolé como petisco, isso já é um petisco de baixa caloria. Ou então alguns legumes, como o chuchu, a abobrinha. Eu gosto de mostrar como se faz na airfryer para fazer petisquinho, com sal, um oréganozinho ali, alguma coisa para atrair. Gosto de pedir para deixar pesado, ó, deixa na geladeira já pesado. Meu pai, toda vida que vai
tomar café da manhã, é ele e o Bob tomando café da manhã juntos. Aí eu, então pronto, então deixa o petisquinho do Bob já pesado do lado do seu pai, que aí você vai, pronto, pai, esse aqui é o do Bob, esse aqui você pode dar para ele, não precisa dar o seu ovo, o seu pão, o seu queijo, né? Então, assim, tem que deixar calculado. E se ter ali o entendimento de que eles não vão parar de fazer. Provavelmente não vai parar de fazer. Você tem que dar as opções. Não, você comentou aí uma coisa que é extremamente importante e que eu me lembrei agora, né, quando você falou aí sobre as opções pouco calóricas. Então, geralmente as opções pouco calóricas que a gente tem são alimentações nossas mesmo, né? São alimentações aí que entram dentro da parte da alimentação natural. Então, são frutas, né? Algumas deixa eu ver, cenoura, né? Então, geralmente é uma cenoura, um chuchu, uma abobrinha, um brócolis. Então, assim, dentro dessa parte entra aí a alimentação natural. E aí eu queria saber, assim, dentro da sua opinião, né? E hoje, né, a gente sabe que muitos responsáveis optam por fazer alimentação natural, mesmo sendo elaborada por um profissional habilitado. Existe diferença, né, entre o animal comer somente alimentação comercial e alimentação natural no controle de peso? Olha, eu não vou te dizer que não existe diferença. Para mim existe, certo? Não é na resposta clínica. O paciente que faz a dieta com o alimento comercial e o paciente que faz a dieta com o alimento natural, caseiro, ele perde peso do mesmo jeito. Qual é a grande problemática envolvida? É que com o alimento comercial, por ser um volume mais baixo, eu tenho mais furos, né? E às vezes aquele paciente acaba também rejeitando, cansando da ração. É uma ração bem menos gordurosa, então o interesse pela ração não é tanto, né? A não ser que seja aquele animal glutão, aquele animal com melão mesmo, o que botar ele traça, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Nossos minis, nossos pequenininhos, costumam dar trabalho para comer. E aí, quando a gente passa para a alimentação caseira, que a gente tem ali infinitas possibilidades, óbvio, contando com as outras patologias paralelas que aquele paciente tem, né? Ou não tem, mas que a gente tem chances de mesclar, de variar, aumentar o volume, né? Então, às vezes eu consigo trabalhar com muito volume. E isso enche os olhos da família, enche os olhos do responsável. Ah, nossa, mas ele está comendo muito mais agora do que antes e está emagrecendo. E isso me ajuda demais. É mais na questão logística, comportamental, até mesmo do responsável, do que propriamente uma resposta favorável maior da alimentação caseira do que do alimento comercial. Então, é realmente essa parte mais emocional envolvida, entendeu? Então, a alimentação natural me ajuda demais na perda de peso. Então, assim, seu Principalmente, índice. Pode principalmente, falar. principalmente quando eu tenho patologias associadas. Por exemplo, um paciente que está obeso e que tem uma hipersensibilidade alimentar e que aquele paciente só fica bem numa ração hipoalergênica, porém a ração hipoalergênica é extremamente calórica, gordurosa, com baixa fibra, então não me ajuda em nada. Então, quando eu tenho que fazer associações de patologia, a alimentação natural me ajuda demais. Então, assim, o seu índice de sucesso, às vezes, ele é até maior do paciente usando alimentação natural do que a alimentação caseira. Sim, sim. Desculpa, alimentação comercial. Ah, sim, exato. Porque, assim, como a gente comentou, o emagrecimento do pet, ele depende muito da família, né? Então, você também tocou num ponto aí importante, que é o volume. Então, o responsável ele vai gostar daquele maior volume da alimentação natural, porém, aquele maior volume tem aquela mesma quantidade de calorias que teria naquele pequeno volume da alimentação comercial. Exatamente. Bom, Nayara, já seguindo, né, para a nossa finalização da nossa entrevista, muitos dos nossos ouvintes, eles são estudantes também, então a gente tem aí profissionais já, alguns estudantes, né, e muitos responsáveis por animais, pelos animais.
Que conselho você daria, né, que você poderia compartilhar com eles para ter sucesso nessa área da nutrição, nutrologia de cães e gatos, principalmente você que saiu, né, da anestésio, que é uma área assim nada a ver, né, com a nutrição, principalmente sabendo que são poucas as instituições de ensino superior que abordam efetivamente esse tema. Ou seja, né, não tem nenhuma disciplina específica de nutrição de animais de estimação, ou de pets, ou de cães e gatos, né? Então, ou seja, qual seria assim, o seu principal conselho para esse estudante que quer começar, né, que vê a área de nutrição como uma especialidade futura? Tá. Assim, você tocou aí num ponto principal, né? As nossas graduações, elas não abordam a nutrição de pets de forma clínica. Se abordar, não é algo ali aprofundado de forma clínica mesmo, né? A gente tem muito a nutrição de grandes animais, pensando ali na parte de produção, melhoramento genético, melhoramento de produção, mas a parte pet clínica realmente a gente não vê. Então, se você tem interesse na área, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar cursos de atualização e, na verdade, de entendimento. Se a gente para pensar que a nutrição humana é uma graduação à parte, não é dentro do curso de medicina, né? Poxa, a nutrição humana é um curso de graduação, então é um mundo fora, né? E que a gente não vê na graduação. Então, a primeira coisa realmente é buscar ali um curso de especialização, né? Uma pós-graduação na área. Tem muitos cursos iniciais para você avaliar, né? O estudante ali que está ali sem saber, porque assim, a área é muito interessante, mas tem que gostar muito de bioquímica para entender metabolismo intermediário, né? Tem que gostar de cálculo, tem que ter paciência com o tutor, porque a parte alimentar tudo vira um problema alimentar, né? O paciente tem inúmeras coisas, mas o que comeu parece que é sempre o problema. Então, aquele responsável, ele vai sempre te abordar, você vai ter... E aí, uma coisa que eu gosto de falar é que todo paciente come. Então, você vai ser o responsável pelo paciente durante toda a vida. Não importa se ele está ali agora com um problema, uma infecção, uma doença infecciosa, ou se depois ele desenvolve um problema renal crônico, uma cardiopatia ou uma alergia, sempre é você que vai estar ali. Ele vai mudando de especialistas, mas você, o profissional da nutrição, ele vai acompanhar o paciente a vida toda, porque ele nunca vai deixar de comer, ele sempre vai ter necessidades diferentes. Então, tem que amar mesmo a área. E ter ali um aprofundamento de ingredientes, assim, hoje a gente tem muitos mitos na internet, né? A gente tem muito uma abordagem até um pouco polêmica na internet, nas redes sociais, e que o profissional da área, ele tem que se atualizar, ele tem que estar diante do que é a nutrição de verdade, fazer as recomendações das diretrizes, né, corretas, e não ir por essa moda, porque realmente está na moda, né? E procurar cursos que tenham respaldo, né? Cursos de especialização que vão te dar um suporte e que vão te dar um entendimento e conhecimento da área, né? Porque se você para pensar que você é o que você come, então a nutrição ela é parte fundamental em uma busca por uma longevidade ou uma resposta num tratamento, né? Uma melhora clínica num tratamento. Então, muita coisa a gente trata com uma abordagem nutricional diferente. Então, é um mundo bem paralelo do que a gente vê na graduação e tem que buscar realmente muita atualização. Não, você tocou num ponto aí que eu sempre comento, né? Aqui com os meus alunos, eu sou de uma instituição que, graças a Deus, depois que eu entrei, tem, né? Eu instituí aí tanto a nutrição, a parte mais básica, né, do processamento, quanto a parte da nutrição clínica. E eu Isso. acredito, Mayara, que todo médico veterinário, né, independente dele ser especialista ou não, ele deve entender de nutrição, porque é como você falou, a nutrição, ela segue por toda a vida do animal. Então, tem médicos veterinários que não falam nem sobre a parte de curva de crescimento lá na primeira consulta. Então, é um ponto que eu comento aqui com os meus alunos, que é um ponto que você consegue fidelizar o cliente.
né? Quando Uhum. você fala lá, fala, olha, eu quero todo mês ele aqui para a gente poder fazer a curva de crescimento, para evitar esses problemas, né? Problemas aí de crescimento rápido, problemas osteoarticulares e também já prever, né? Problemas aí em relação à obesidade. Então, muitas vezes o cliente vai lá, pega informações básicas, vacina, aí 21 dias depois ele volta, só vacina, e aí? E cadê o peso desse animal? Cadê a curva de crescimento? Então, é uma forma de fidelizar. Então, essa é uma parte que eu sinto bastante falta, eu até como professora, né, sinto bastante falta nos profissionais que já estão aí no mercado. Então, o conselho que você dá, né, dos estudantes, né, realmente gostarem mais da bioquímica, do metabolismo, né, dos cálculos é extremamente importante. E assim, hoje a nutrição é considerada nos guidelines, né? É um sinal vital. O clínico, ele precisa avaliar a nutrição, é, o, a condição nutricional do paciente, do mesmo jeito que ele precisa avaliar dor, do mesmo jeito que ele precisa avaliar temperatura, né? Então, assim, é um sinal vital que ele tem que realmente avaliar, né? E não pode ir para lá. Bom, Mayara, eu tenho um ritual, né, que é pedir para o entrevistado contar um caso clínico, né, pode ser um caso tanto de sucesso quanto de insucesso, que você lembre aí, que dê para compartilhar, né, só para os nossos ouvintes entenderem melhor, né, do que a gente está, do que a gente falou aqui hoje durante essa entrevista. Tá. É, olha, eu vou contar um caso clínico assim bem curioso, mas ele não tem muita relação com a obesidade, não. Até tem, né? Mas é sempre importante a gente olhar o paciente como um todo. A gente é especialista, mas antes de ser especialista, a gente é um bom clínico. A gente tem que ser um bom clínico para a gente ver de forma ampla, né? Então, eu tinha um paciente que era um bulldog inglês e que ele sempre com sobrepeso, sempre com aquele apetite depravado, o bulldog ele tem ali, né, muita fome, sempre muita fome, e ali o responsável ele já entende que o bulldog é para ser gordinho mesmo, porque ele é bonito, é parrudo, né? E ali aí entra naquelas nossas questões de que aí você tá sempre contradizendo o canil, porque o canil tá ali sempre dizendo, ah, não, mas é para ser assim, assim, você não, enfim. E aí, eu ficava em cima desse comportamento de comer tudo do paciente, né? Ele tinha realmente um apetite depravadíssimo, comia tudo. E eu ficava em cima. E aí acabava que o tutor sempre muito resistente. Tal dia, esse paciente, ele chegou para mim com muito vômito com sinais de intoxicação, né? E sim, bem preocupante, um quadro bem preocupante. E aí a gente começou a fazer exames, né? E a ultrassonografista me chamou de canto. Ela disse assim: Olha, tem alguma coisa aqui, eu não sei muito bem o que é, mas parece uma faca, um garfo, algo do tipo. Aí eu falei: Nossa. Uma faca, um garfo? Ela vamos pedir um raio-x? Eu, ok, vamos pedir um raio-x. E aí, quando a gente fez o raio-x, tinha realmente várias garfos e várias facas. Parecia assim Gente, socorro, uns 7 socorro. a 8 garfos e facas, né? E aí eu falei, meu Deus, o cachorro, o que foi que aconteceu? O cachorro comeu até os pratos, até as panelas, porque ele já tinha, né, esse comportamento absurdo de se alimentar demais. E aí a gente foi para a mesa de cirurgia, o paciente subiu em urgência para a mesa de cirurgia. E no final a gente tirou 23 talheres. Foram 23 talheres. Aí, Gente, como que o tutor não percebe que está faltando? né? E ele disse assim: Ah, realmente eu dei falta há uns 20 dias. Há uns 20 dias ele tinha dado falta do talher. E aí, assim, realmente eram 23 talheres de metal, né? O que que aconteceu? O que que achas que aconteceu? Ele abriu na lava-louças, colocou todos os talheres sujos, os talheres estavam ali com resto de comida, ele deixou ali na lava-louças, o cachorro, sim,
extremamente com distúrbio alimentar seríssimo, porque não tinha controle alimentar, ele ingeriu todos os talheres. Acabou que esse animal veio a óbito durante a madrugada, né? Mas assim, foi um caso que eu falo que eu só acredito porque fui eu que atendi. Mas para você ver o tanto que um distúrbio alimentar não existe só em pessoas, né? Distúrbios alimentares também existem em pets. E muitas vezes a gente acaba induzindo isso, né? O nosso comportamento acaba induzindo isso. Então, é um alerta, né, para a gente se preocupar e que a nutrição, ela é uma grande parte da longevidade do paciente. Então, se eu tenho uma boa nutrição, se eu tenho um controle de peso, eu vou ter um pet saudável, ao longo da vida. Nossa, gente, mas muito interessante esse caso, porque assim, agora eu vou passar o dia inteirinho pensando como que ele conseguiu engolir facas Como? e garfos. Como? Assim, eu tô pensando, tá rodando aqui na minha cabeça, como? Que jeito? Porque é rígido, né? Não tem como. Assim, é impressionante aí, é um caso realmente hard, né? Provavelmente, assim, além desse distúrbio aí, provavelmente era um cachorro que tinha um problema neurológico. Eu já atendi um também, que tinha apetite depravado, e ele comia várias coisas, e uma das últimas, né, que a gente conseguiu salvar ele pegou uma barra de sabão, um sabão de barra desses de lavar, de tanque, que fica no tanque, e Nossa. ele engoliu, só que ficou preso. E aí o dono viu, correu para a clínica, e aí ele falou, não, ele está engasgado, mas o cachorro já desfalecido. E aí o meu colega, né? Eu vinha chegando na hora, o meu colega já começou a fazer os procedimentos de RCP e eu só tirei meus anéis, enfiei a mão na boca do cachorro e fui tirando o sabão e barra, né? Sabão daquele sabão de barra mesmo, glicerinado. Fui tirando até conseguir tirar e esse animal voltou à vida. Foi Meu impressionante. Mas Deus do assim, ele céu. morreu, ele já tinha feito outras cirurgias também por corpo estranho, e ele terminou, mas ele tinha um problema neurológico, né? Bem grave, tomava fenobarbital, então assim, não era só a parte alimentar, ele tinha realmente um É, déficit aí de neurológico bem grande. Mas, enfim, é isso, pessoal. Chegamos a mais um final de episódio do Pet Food Podcast. Voltando aí com um assunto tão relevante, né, para a nutrologia de cães e gatos, que é a obesidade. Eu quero agradecer novamente a doutora Maiara Damasceno pela disponibilidade em participar conosco. Desejo muito sucesso na sua trajetória e agradeço obrigada. também a você, ouvinte, e que continue a seguir e nos assistir nas redes sociais, nas plataformas digitais. Um abraço e até breve. Obrigada, gente. Foi um prazer.